Só um segundo que meu microfone caiu aqui. Então vamos dar continuidade na leitura do nosso sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. A gente está no terceiro canto e hoje a gente começa o capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Como é de costume, hoje então a gente vai só fazer uma leitura corrida de todos os versos, somente da tradução dos versos do capítulo. E a partir de amanhã a gente vai lendo verso a verso, com tradução, com significado de Prabhupada e comentando. Tá bem? Então, antes da leitura, vamos entoar esse mantra em que nós reverenciamos Deus como sendo esse que está em tudo e Krishna, o filho de Vasudeva. Então repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos lendo o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3, os passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Shri Uddhava disse: depois disso, o Senhor Krishna foi para a cidade de Mathura com Shri Baladeva, e para satisfazer seus pais, eles tiraram Kamsa, o líder dos inimigos públicos, de seu trono e o mataram, arrastando-o violentamente pelo chão. O Senhor aprendeu todos os Vedas com suas diferentes ramificações simplesmente por ouvi-los falados uma única vez por seu mestre Sandipani Muni, a quem ele recompensou fazendo seu filho morto regressar da região de Yamaloka. Atraídos pela beleza e fortuna de Rukmini, a filha do rei Bhishmaka, muitos grandes príncipes e reis reuniram-se para casar-se com ela. Mas o Senhor Krishna, passando por cima dos outros candidatos esperançosos, arrebatou-a como seu próprio quinhão, assim como Garuda arrebatou o néctar. Subjugando 7 touros cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnaditi na competição aberta para a escolha de seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. Só para agradar a sua esposa querida, o Senhor trouxe o pé de flor Parijata do céu, exatamente como faria um esposo comum. Mas indo o rei do céu, induzido por suas esposas, dominado por elas como ele era, correu atrás do Senhor com toda a força para lutar com ele. Narakasura, o filho de Daritri, a terra, tentou agarrar todo o céu e por isso ele foi morto pelo Senhor em uma luta. Sua mãe então orou ao Senhor. Este incidente ocasionou a devolução do reino ao filho de Narakasura e assim o Senhor entrou na casa do demônio. Ali na casa do demônio, todas as princesas raptadas por Narakasura ficaram imediatamente atentas ao verem o Senhor, o amigo dos aflitos. Elas olharam para ele com avidez, alegria e acanhamento e se ofereceram para ser suas esposas. Todas essas princesas estavam alojadas em diferentes apartamentos e o Senhor simultaneamente assumiu diferentes expansões corpóreas que combinavam exatamente com cada princesa. Ele aceitou-lhes dar a mão em rituais perfeitos através de sua potência interna. Apenas para se expandir de acordo com suas características transcendentais, o Senhor gerou em cada uma delas 10 filhos com exatamente as mesmas qualidades que ele. Kalayavana, o rei de Magadha e Shalva, atacaram a cidade de Mathura, mas quando a cidade foi cercada por seus soldados, o Senhor deixou de matá-los pessoalmente, só para demonstrar o poder de seus próprios homens. Reis como Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Bálvala e muitos outros demônios, tais como Dantavakra, alguns ele matou pessoalmente e outros ele fez com que fossem mortos por outros, Shri Baladeva e etc.
Então, ó Vidura, o Senhor fez com que todos os reis, tanto os inimigos quanto os do lado de seus sobrinhos guerreiros, fossem mortos. Então, ó Vidura, o Senhor fez com que todos os reis, tanto os inimigos quanto os do lado de teus sobrinhos guerreiros, fossem mortos na batalha de Kurukshetra. Todos esses reis eram tão soberbos e fortes que a terra parecia tremer quando eles pisavam o campo de batalha. Duryodhana foi privado de sua fortuna e duração de vida por causa da complicação do mau conselho dado por Karna, Dushasana e Salbala. Quando ele caiu ao solo com seus sequazes, suas coxas quebradas, apesar de ele ser poderoso, o Senhor não ficou feliz de ver assim. Após o final da batalha de Kurukshetra, o Senhor disse: o alívio do grande peso da terra, 18 Akshalhinis, acaba de ser efetuado com a ajuda de Drona, Bhishma, Arjuna e Bhima. Mas que é isto? Há ainda a grande força da dinastia Yadu, nascida de mim, que talvez seja um peso mais insuportável. Quando lutaram entre si, influenciados pela embriaguez, com os olhos vermelhos como o cobre devido à bebida, Madhu, só então é que eles desaparecerão. Caso contrário, seu desaparecimento não será possível. Quando eu desaparecer, este incidente ocorrerá. Pensando assim consigo mesmo, o Senhor Shri Krishna estabeleceu Maharaj Yudhishthira na posição de domínio supremo sobre o mundo a fim de mostrar o ideal da administração no caminho da piedade. O embrião do descendente de Puru, gerado pelo grande herói Abhimanyu no ventre de sua esposa Uttara, foi queimado pela arma do filho de Drona, mas posteriormente ele foi novamente protegido pelo Senhor. O Senhor Supremo induziu o filho de Dharma a executar 3 sacrifícios de cavalo e Maharaj Yudhishthira, obedecendo constantemente a Krishna, a personalidade de Deus, protegeu e desfrutou da terra, auxiliado por seus irmãos mais novos. Simultaneamente, a personalidade de Deus gozava a vida na cidade de Dwaraka, estritamente de acordo com os costumes sociais védicos. Ele estava numa situação de desapego e conhecimento, como enuncia o sistema Sankhya de filosofia. Ele estava ali com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. O Senhor desfrutava seus passatempos, tanto neste mundo quanto em outros mundos, planetas superiores, especificamente na companhia da dinastia Yadu. Nas horas de lazer oferecidas pela noite, ele desfrutava da amizade e do amor conjugal com mulheres. O Senhor ocupou-se assim na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim ele manifestou completamente o seu desapego da vida sexual efêmera. Toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural e, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Certa vez, grandes sábios foram irritados pelas atividades esportivas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodhya, e assim, por desejo do Senhor, os sábios amaldiçoaram-nos. Alguns meses se passaram, então, confundidos por Krishna, todos os descendentes de Vrishni, Bodhya e Yandaka, que eram encarnações de semideuses, foram para Prabhasa, ao passo que aqueles que eram devotos eternos do Senhor não partiram, senão que permaneceram em Dwaraka. Após chegarem ali, todos eles tomaram banho com a água deste local de peregrinação. Eles ofereceram seus respeitos aos antepassados, semideuses e grandes sábios, e assim os satisfizeram. Eles deram vacas aos brahmanas em caridade real. Os brahmanas ganharam não apenas vacas gordas em caridade, como também ouro, moedas de ouro, roupas de cama, roupas, assentos de pele de animal, cobertores, cavalos, elefantes, moças e terras suficientes para o seu sustento. Depois disso, eles ofereceram aos brahmanas pratos muito deliciosos, oferecidos primeiro à personalidade de Deus, e ofereceram suas reverências tocando suas cabeças o solo. Eles viviam perfeitamente protegendo as vacas e os brahmanas. Neste ponto encerram-se os significados do Bhaktivedanta do terceiro canto, terceiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. Srila Prabhupada Ki Jai.
Então, vou só ver se eu faço um comentário assim por cima, né, de alguns pontos aqui do capítulo. Então, antes disso, eu vou oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e todos os devotos Vaishnavas e pedir-lhes suas bênçãos. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas que são cumpridos dos desejos, são oceanos de misericórdia, os salvadores das almas caídas. Então, o capítulo anterior, lembranças do Senhor Krishna, a gente viu que o Uddhava está lembrando das atividades de Krishna ainda em Vrindavana, a vila onde ele passou a sua infância. E aqui, como o título fala, são os passatempos de Krishna fora de Vrindavana. Isso porque eles precisaram sair de Vrindavana para Krishna e Balarama, né, seu irmão Balarama, porque a missão de Krishna no mundo material é acabar com as pessoas impiedosas, né? E o seu tio Kansa estava sendo um rei impiedoso, inclusive tinha mandado chamar Krishna e Balarama, seu irmão, por conta de uma emboscada, né, que ele queria fazer para matá-los, mas não é isso que acontece, né? Eles matam Kamsa, mesmo eles sendo garotos, conseguem escapar da emboscada. Depois aqui fala, né, lembra de como eles viveram ali naquela vilazinha. Eles não tinham ido para o Gurukula, né? Não tiveram aprendizado ali com o mestre espiritual. Então, depois que eles voltaram para Mathura, onde eles nasceram, né? Os seus pais, né, pediram que levaram ele para ser treinado por Sandipani Muni, que foi o mestre espiritual de Krishna e Balarama. E aqui está lembrando de como eles recuperaram o filho, né, do mestre espiritual deles, que estava na região de Yamaloka. Ou seja, o filho de Sandipani Muni já tinha morrido, mas Krishna, que é o próprio Deus vindo aqui na Terra, ele e seu irmão Balarama vão lá para a região de Yamaraj e conseguem recuperar o filho de Sandipani Muni. Depois fala aqui sobre os casamentos, né, de Krishna. Então, Krishna ele tem várias esposas, porque a maioria estava raptada, assim, né, estava prometida para outra pessoa com quem elas não queriam casar. E Rukmini, por exemplo, diretamente manda uma carta, pede que Krishna a salve, a proteja. Então, para proteger essas mulheres, Krishna resgata elas e casa com elas. Porque tinha isso, né? Naquela época, como as mulheres tinham sido raptadas, a maioria delas, elas não conseguiriam outro esposo. Porque fala assim, você já foi tocado por outro homem, então não quero casar com você. Então, Krishna, para não deixar essas mulheres desprotegidas, ele casa com todas elas, 16.108 esposas. E aí lembra também quando, eu acho que é Satyabhama, né? Quando uma de suas esposas, Satyabhama, deseja, eles estão passeando assim por todos os planetas, né, celestiais, e ela vê uma flor que só tem nos planetas celestiais, e ela fica desejosa de ter essa flor. E Krishna atende os seus pedidos, né? Pega lá a flor Parijata. E Indra, que é o rei dos céus, fica muito bravo, né? E tudo mais. Aqui também lembra alguns seres demoníacos, né? Que foram mortos por Krishna, porque essa é uma das missões dele aqui.
E também lembra que quando Krishna casa com essas 16.108 esposas, ele se expandia em 16.108 Krishnas e tinha uma relação específica com cada uma delas. Porque assim, né, Krishna com cada um de nós, ele tem uma relação específica e ele corresponde conforme o relacionamento que a gente sente por ele. E com cada uma das esposas ele teve 10 filhos. O que mais que ele conta aqui, que ele relembra? Depois relembra aqui a batalha de Kurukshetra, que a gente conhece, ali onde é falado o Bhagavad Gita. E conta como, mesmo depois, né, de vários guerreiros, né, terem morrido na batalha de Kurukshetra, que foi um arranjo de Krishna para colocar várias pessoas impiedosas, né, no mesmo campo de batalha, para que matasse muitos assim de uma vez só e desse menos trabalho, né? Mas ainda assim tinha a dinastia dele mesmo, né, os seus filhos, netos, que eram praticamente invencíveis, porque como a gente leu aqui, eles tinham a mesma potência de Krishna, então seria praticamente impossível que eles fossem derrotados. Então Krishna faz um arranjo, né, para que eles possam voltar ao mundo espiritual. Então o arranjo é que os descendentes de Krishna, eles vão pregar uma peça em um sábio, fingindo que um deles está grávido, um deles se disfarça de mulher e coloca assim uma barriga falsa e pergunta assim: o filho vai ser homem ou mulher, o filho dessa mocinha? E aí o sábio sabe, obviamente que não é uma mocinha, e lança essa maldição, né? Que o filho seria uma bola de ferro, que seria a destruição da dinastia. E realmente ali aparece uma bola de ferro, eles tentam dar um jeito de fugir daquela maldição, cortando em vários pedacinhos, né? E jogando no mar, e um pedacinho que fica bem pequeno eles jogam na floresta, mas a água do mar leva assim para um bambuzal, e depois, em determinado momento, quando os descendentes de Krishna estão ali pela floresta, eles tomam uma bebida que é de arroz fermentado e ficam embriagados e terminam guerreando com os bambus daquele bambuzal que estava com aquele metal ali da bola de metal que pela maldição seria o fim deles. Eles terminam todos sendo aniquilados, né? Então foi um arranjo, né, um grande teatro de Krishna para poder levar de volta a sua dinastia para o mundo espiritual. Relembro como Maharaj Yudhishthira, por desejo de Krishna, subiu ao poder, né, em Hastinapura, após a batalha de Kurukshetra. Relembra como Krishna salvou Maharaj Parikshit ainda dentro do útero de Uttara. O que mais que ele relembra aqui? Tudo isso a gente vai ver com calma, tá, pessoal? Porque vai ter, né, cada vez a gente vai ver dia a dia. Estou só dando um apanhado geral. E acho que resumidamente são esses os passatempos, né, as atividades que ele está lembrando de Krishna fora de Vrindavana. Então, só lembrando, né, que, como eu falei, Krishna é o próprio Deus, que ele esteve presente aqui há aproximadamente 5.000 anos e executou várias atividades, algumas aparentemente em um ser humano comum, outras atividades bem maravilhosas. E é dito que Krishna faz isso para restabelecer a religião. Ele vem aqui para o mundo material para proteger os seus devotos, para acabar com as pessoas que estão causando perturbação na Terra. E as atividades dele servem para atrair a nossa atenção e faça com que a gente fique lembrando de Krishna, pensando em Krishna. Então, tem as atividades
mais infantis dele, que são muito doces, tem atividades, né, de romance, tem atividades de guerra, de luta, tem vários tipos de atividade, né? Então cada um vai se atrair por uma história diferente assim, de Cristo e vai ficar lembrando, né? E a ideia é essa, que a gente fique sempre lembrando de Cristo, né? Fique sempre lembrando de Deus. Por isso o cristão executa essas atividades, né? Muito difícil você pensar em Deus se você não sabe como Ele é, você não sabe a forma dele, você não sabe o nome dele, você não sabe o que Ele faz, você não sabe as qualidades dele, você não sabe nada. Então, Cristo, ele vem, ele tem uma forma, ele tem um nome, ele tem qualidades, ele executa atividades. Isso ajuda a gente a lembrar dele. Sobretudo, quando nós estamos meditando em seus santos nomes, a gente pode aproveitar e lembrar de Cristo, de algo que espontaneamente vem à mente, né? Quanto mais a gente lê sobre Cristo, mais fácil que espontaneamente a gente lembre dele. Mas é importante que a gente procure estar sempre lembrando de Cristo, sempre lembrando de Deus, e assim como ele provavelmente na Bhagavad Gita, aquilo que a nossa mente está fixa no momento da morte define nosso próximo nascimento. Então, se a gente está pensando em Deus, no momento final nós iremos voltar ao mundo espiritual. E é por isso que não somente no momento da morte a gente deve fazer isso, mas ao longo de toda a nossa vida a gente deve procurar estar constantemente lembrando de Cristo, e isso é muito fácil, porque a gente tem o Mahamantra, e a gente deve constantemente estar cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantará Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então é isso, se tiverem